Oi, gente, vamos para mais uma semana? Neste e no próximo vídeo eu vou falar sobre a diferença entre a relação da ética e da política na antiguidade e na modernidade. No vídeo de hoje, especificamente, eu vou falar sobre essa relação na antiguidade a partir de Aristóteles. Vocês lembram do conceito de ética? Ética é a reflexão sobre os valores que culturalmente vão definir a conduta das pessoas como certas ou erradas, morais ou imorais. A ética estuda a moral. Já a filosofia política, como a gente já viu, é uma reflexão sobre como as sociedades se organizam e gerenciam o coletivo, aquilo que é público. A respeito da política, o pensamento moderno instituiu-se rompendo com as concepções clássicas, principalmente no que se refere nesta relação entre ética e política. Na antiguidade, ética e política estavam intimamente relacionadas. No Antigo Egito, ou Kemet, as ações de todos os indivíduos deviam ser guiadas para o bem comum. Já os gregos estavam convencidos de que a lei deveria oferecer uma medida, tanto para a ação dos indivíduos, como reger a vida da cidade, de modo que todos os cidadãos fossem responsáveis pelo viver em comum. A determinação das leis que deveriam reger a ação individual assumiu a forma de uma doutrina da virtude, ou ética. E essa imbricação entre ética e política na antiguidade ficou muito clara no pensamento do filósofo Aristóteles. Na obra Ética Nicômaco, Aristóteles distingue duas modalidades de ação humana, considerando a diferença entre os fins visados. Alguns fins das nossas ações são as próprias atividades, que são as ciências ou sabedorias práticas, ou praxis. E outros são produtos distintos das atividades que produzem. Por exemplo, no caso de sabedorias ou saberes, em que os produtos são distintos das atividades que produzem. A gente tem um exemplo da confecção de uma mesa. Quando se faz uma mesa, o processo de fazer uma mesa é, na verdade, um meio para o fim daquela atividade, que é a própria mesa. Se faz tudo, o corte da madeira, a pintura ou passar a lixa, não como um fim em si mesmo. Não se corta a madeira como um fim em si mesmo. Se corta a madeira para um outro fim, que é a mesa. E essas são chamadas atividades que vão ser chamadas de poieses. As atividades que têm um fim na própria atividade é a ética e a política, ou seja, a ação humana é o próprio fim da ética e da política. Deu para entender? Os fins que são a própria atividade, que é a ética e a política, têm como fim as próprias ações humanas. Aristóteles acreditava que a política era a única capaz de assegurar uma vida boa às pessoas, porque somente por meio da política se poderia assegurar o bem individual. Assim, na antiguidade, há um nexo profundo entre ética e política em três aspectos. Constituem saberes do mesmo tipo, a ética e a política, porque são saberes da sabedoria prática, possuem o mesmo objeto, que é a ação humana, seja no âmbito individual, que seria a ética, seja no âmbito coletivo, que é a política, e atribuem a mesma finalidade à ação. A ação humana é o fim da ética e da política, e essas ações, elas também visam o bem comum, a felicidade. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre essa relação e essa quebra da relação entre ética e política a partir da modernidade. Até lá!